depois de perder seus geradores elétricos. Ok, sinalizador desligado. Os pilotos do voo 710 da Air Illinois desligaram um sistema após o outro para conservar a energia da bateria. Foi provavelmente a pior sensação que você ou eu poderíamos imaginar. Mas seus esforços se mostram inúteis. Todos os passageiros e tripulantes morrem. Investigadores da NTSB examinam os componentes elétricos do avião em busca de pistas. Não houve curto-circuito. E como estão as baterias? Sem sinais de arco elétrico. A gravação de voz da cabine levanta mais suspeitas. Você está usando essas luzes aqui? Eu vou desligar essa aqui. Estavam fazendo a coisa certa. Desligar coisas para reduzir a carga. Então, o que houve? Tem uma lanterna? Tem. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Decisão fatal. O voo 710 da Air Illinois parte do aeroporto Capitol em Springfield, Illinois. Recolher trem? O comandante Lester Smith, de 32 anos, está na Air Illinois há quase 5 anos. Ele é um de seus pilotos mais experientes. Trem recolhido. O copiloto Frank Tudor está na companhia aérea há 3 anos. Ele é considerado um de seus melhores copilotos. 300 metros. Os pilotos voam um Hawker Siddeley 748. O robusto turbo-hélice foi projetado para pousar em pistas mais curtas. O Hawker Siddeley 748 foi uma das várias aeronaves construídas para substituir o DC-3 como aeronave de passageiros, carga e militar, mas usada principalmente como aeronave de passageiros. É o avião ideal para uma companhia aérea regional que conecta grandes cidades a pequenas cidades de Illinois. Illinois 710, radar identificado. Prossiga para 900 metros, liberado para Carbondale. Illinois 710, 900 metros, liberado para Carbondale. Obrigado e boa noite. Rumo 175. Menos de 2 minutos após a decolagem, é o gerador de novo. Uma luz de aviso do gerador se acende. A aeronave está equipada com 2 geradores de 9 kW que fornecem energia para as baterias e sistemas elétricos. Um dos geradores falhou. Isolando agora. O copiloto desconecta o gerador direito para proteger o resto do sistema elétrico da aeronave. Quando algo assim acontece, você tem uma falha no gerador, um dos passos mais importantes é desconectar esse gerador do sistema o mais rápido possível. Janine Urban é uma ex-piloto da Air Illinois, que havia pousado o avião em Springfield 3 horas antes. Cada um dos geradores é classificado para ser capaz de suportar toda a carga e... Assim, se um gerador falhar, você pode continuar tranquilamente até o seu destino. Não é uma emergência. O voo de 40 minutos desta noite está levando 7 passageiros por 235 quilômetros de Springfield a Carbondale, Illinois. Springfield, Illinois 710. Nós tivemos um pequeno problema elétrico. Vamos mantê-los informados. Illinois 710, pretende retornar a Springfield? Negativo. Seguindo para Carbondale. 900 metros. O comandante decide que é seguro continuar o voo. Confirmando que está seguindo para Carbondale. Entendido. Há uma densa cobertura de nuvens esta noite.
As condições em Carbondale eram o que se chama de IFR, Regras de Voo por Instrumento. Eles estariam operando nas nuvens e precisavam de seus instrumentos para poderem pilotar o avião. Eles voavam em condições meteorológicas deterioradas. Todo piloto de companhia aérea é treinado para isso. Mas não dá muito espaço para erros. 4 minutos após a decolagem, o copiloto confere o estado dos geradores. Voltagem e amperagem 0 do lado esquerdo. Ele descobre que o gerador esquerdo não funciona. O gerador direito está produzindo 27 volts e meio. O gerador direito agora parece estar funcionando, mas o copiloto não consegue reconectá-lo ao sistema elétrico. Eu não consigo colocá-lo online. O gerador direito está praticamente desenergizado. Com os 2 geradores desligados, todos os sistemas se alimentavam das baterias em vez dos geradores. Não é uma boa situação. A aeronave tem 4 baterias de níquel-cádmio. Sem geradores, as baterias agora alimentam luzes, instrumentos, equipamentos de navegação e tudo no compartimento de passageiros. Como estão as baterias aí? A gente reduziu a 22 volts e meio. Agora que estão operando apenas com a energia da bateria, o principal problema é que as baterias são projetadas para operar apenas por cerca de 30 minutos no melhor dos casos. O Illinois 710 está agora a 32 minutos de seu destino. Se eles não reduzirem o consumo das baterias, será quase impossível pousar sem luzes, instrumentos ou rádio. Ok, sinalizador desligado. Ok. Luzes de navegação estão apagadas. Você está usando essas luzes? Eu vou desligar essa aqui. Os pilotos rapidamente desligaram os sistemas não essenciais. Quanto mais cedo eles começarem a desligar as coisas, mais a bateria vai durar. Como estão as baterias? Até que estão boas. Elas estão em 21,5. Os esforços para conservar a energia da bateria parecem estar valendo a pena. Deve durar até Carbondale. Mas a meio caminho para o seu destino, o tempo piora. O clima que Frank e Les encontraram tentando chegar a Carbondale estava muito mais tempestuoso do que em Springfield. Havia tempestades de nível 2 e também de nível 3. Quer que eu sintonize Carbondale rapidinho? Claro, não vai usar tanta energia assim. A 72 quilômetros de Carbondale, a tripulação sintoniza um sinal que fornecerá uma orientação precisa para o aeroporto. Enquanto isso, o controle de tráfego aéreo transfere o voo para a frequência de aproximação do sul de Illinois. Air Illinois, voo 710, entre em contato com o centro de Kansas City na frequência 125.3. 25.3, entendido. Air Illinois 710. Eles estavam chegando perto do aeroporto e aquela central de controle de aproximação ou seria alinhado para uma aproximação por instrumentos. Após o contato com o controle de aproximação, a situação se agrava. Não sei se a gente tem energia suficiente para sair disso. Os rádios e o transponder do voo 710 se desligaram. Os pilotos agora estão por conta própria. Illinois 710, perdi contato de radar. O voo 710 desapareceu do radar do controle de tráfego aéreo. Illinois 710, Kansas City. Eles não tinham capacidade naquele momento para pedir ajuda. Foi provavelmente a pior sensação para eles que você ou eu poderíamos imaginar. Fique de olho na altitude. Estou descendo para 730 metros. Preocupado que seus instrumentos estejam prestes a falhar, o comandante tenta ficar abaixo das nuvens.
Ele esperava desesperadamente poder ver o farol do aeroporto ou algumas luzes da pista e pousar o avião visualmente. A apenas 8 minutos do pouso. Você tem uma lanterna? Tenho. As baterias estão quase esgotadas. Vamos lá, pode iluminar aqui para mim? Tentar iluminar os instrumentos com uma lanterna em uma cabine escura é muito anormal. Será que ele está apontando para um instrumento que está funcionando ou para um que não está? Estamos perdendo tudo para 13 volts. Fique de olho na altitude. Deve ter sido uma situação de pânico total ao perceber que eles estavam sem opções. Sem opções mesmo. Certo. 730. Perdendo rapidamente a energia elétrica e operando na escuridão total, os pilotos do voo Illinois 710 tentam desesperadamente pousar seu avião. As condições em Carbondale eram tais que, com 1.600 metros de visibilidade, chuva leve e neblina, suas chances de ver qualquer coisa eram mínimas, na verdade. Você tem algum instrumento? Você tem um horizonte? Estavam em uma cabine escura. Os instrumentos estavam falhando, não podiam ver nada lá fora. Então, a emergência era crítica. Ok. Você está inclinando para a esquerda, 6 graus. Muito bem, corrigindo para a direita. Um pouco mais. Illinois 710 Kansas City, pode me ouvir? Eu ficaria muito surpreso se eles soubessem que iam bater. E mais surpreso se eles tivessem visto o chão. O voo 710 da Air Illinois cai 40 quilômetros ao norte do aeroporto de Carbondale. Os destroços se espalham por fazendas perto da cidade de Pekinville. Todos os 7 passageiros e 3 tripulantes estão mortos. A NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes, inicia uma investigação para determinar o que aconteceu com o voo 710. Vamos ver o que nós temos aqui. Eles começam analisando o padrão dos destroços. Tem 800 metros de comprimento e cerca de 60 metros de largura. Os investigadores agora têm uma ideia da vasta área de impacto, que se estende por 2 pequenas áreas arborizadas, um campo e um lago. Eles entraram em um ângulo agudo. O padrão dos destroços revelou que foi um impacto de ângulo agudo e velocidade bastante alta para espalhar os destroços assim por 800 metros. O primeiro ponto de impacto é exatamente aqui, com cicatrizes no solo e destroços indo para o norte? O aeroporto de Carbondale fica a 40 quilômetros ao sul. Os investigadores determinam que, no momento do acidente, o voo 710 estava voando na direção oposta ao seu destino. Com a aeronave voando do jeito que estava, naquela velocidade, na direção errada, nos fez pensar se a aeronave estava mesmo sob controle. Então a primeira cicatriz no chão aqui, seguida por mais algumas, e então 60 metros mais adiante, a ponta da asa direita. Perto das primeiras marcas de impacto, os investigadores descobrem fragmentos de uma luz verde de navegação na ponta da asa direita do avião. Estava com a inclinação para a direita quando atingiu o solo. Tínhamos a ponta da asa direita, sabíamos que foi a primeira coisa a atingir o solo e pudemos medir uma inclinação para a direita de 30 graus. A tripulação relatou algum problema ao controle de tráfego aéreo? Eles relataram. Springfield, Illinois 710, nós tivemos um pequeno problema elétrico. Vamos mantê-los informados.
Os investigadores descobrem que 90 segundos após a decolagem de Springfield, a tripulação relatou um problema elétrico. Mais alguma coisa? É isso. Só o problema elétrico. Precisamos dar uma boa olhada em todos os componentes elétricos. O piloto relatou um pequeno problema elétrico. E cabia a nós descobrir qual era o problema e por que eles caíram. Isso é tudo? Os investigadores examinam os componentes elétricos em busca de provas de mau funcionamento. Os fios estão limpos. Não houve curto-circuito. Este inversor está em mau estado. É difícil dizer se estão funcionando ou não. E como estão as baterias? 4 baterias de níquel-cádmio são alimentadas por 2 geradores. Cada bateria contém 18 células individuais. Não há sinais de arco elétrico ou curto-circuito como resultado do impacto. Conseguimos recuperar um total de 10 células das baterias e todas estavam em boas condições. Vamos ver se conseguem segurar uma carga. Em condições normais, as baterias devem estar totalmente carregadas. Nossa, 0 carga. As baterias eram capazes de manter carga, mas por algum motivo, elas estavam esgotadas. Os geradores deram defeito e não carregaram as baterias? Esse é o gerador esquerdo? Motores de aeronaves acionam um eixo para girar um núcleo de metal envolto em bobina de cobre. Isso é conhecido como armadura. A armadura gira rapidamente entre os polos de um ímã para gerar eletricidade. O arame aqui se soltou. Arame é usado para manter a armadura unida enquanto ela gira dentro do conjunto. Se o arame se soltar, a armadura pode emperrar. A solda está derretida. O motor deve ter superaquecido. Os investigadores descobrem provas de que o gerador esquerdo falhou. Isso aconteceu antes da queda. Sabemos que não houve fogo na aeronave. Então acreditamos que a solda derreteu devido ao aquecimento interno, mas não sabemos por quê. Eles então inspecionam o gerador direito. O arame está intacto neste aqui. Parece bom. Fizemos um teste de resistência, verificamos as escovas e analisamos todo o funcionamento mecânico do gerador. Não conseguimos encontrar nenhuma razão pela qual o gerador direito não carregaria as baterias. Como foi que eles caíram com 4 baterias e um gerador funcionando? A partir do exame dos destroços, não conseguimos encontrar nenhuma razão para o acidente. Esperávamos que o gravador de voz nos desse pistas sobre o que realmente aconteceu. A gravação começa cerca de 4 minutos após a decolagem. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine do voo 710 para determinar como uma aeronave com um gerador em funcionamento caiu antes do seu destino. Voltagem e amperagem 0 do lado esquerdo. Assim como nós suspeitávamos. A gravação de voz confirma que o gerador esquerdo falhou logo após a decolagem. O gerador direito está produzindo 27 volts e meio. Mas não consigo colocá-lo online. Os investigadores não conseguem entender por que o gerador direito foi desconectado do sistema elétrico, já que estava operacional. Então eles ouvem uma declaração surpreendente do copiloto ao comandante. Quando perdemos o lado esquerdo, eu estendi a mão e desliguei o gerador direito, porque eu presumi que o problema era o lado direito. Isolando agora.
Existem 2 interruptores de desligamento para os geradores. Um para o esquerdo, outro para o direito. O copiloto desconecta o direito para proteger o resto do sistema elétrico da aeronave. Mas ele logo percebe que é o esquerdo que tem o problema, e não o direito. Por que ele apenas não o reconecta? Ele tenta, mas não funciona. O gerador direito não estava carregando as baterias, então sabemos que só o que eles tinham para alimentar a aeronave era a carga restante nas baterias logo após a decolagem. Talvez fosse um problema com o interruptor. Se o interruptor do gerador não estiver funcionando, o gerador não voltará a ficar online. Então estávamos muito interessados em descobrir o que pudéssemos sobre esse componente. Está bem estragado. Procurando por sinais de mau funcionamento, os investigadores examinam o interruptor de controle do gerador direito. Não posso dizer com certeza. É possível que tenha falhado antes do acidente. O interruptor foi muito danificado no acidente. Não conseguimos sequer determinar se foi por isso que o gerador não voltou online. Mesmo que o interruptor tenha quebrado, isso não explica as ações dos pilotos. O copiloto diz: eu presumi que o problema era com o lado direito. Por que ele presumiria uma coisa assim? Isso nos fez pensar se havia algum problema com aquele gerador no passado. Veja os relatórios de manutenção. A equipe revisa os relatórios de manutenção dos geradores do Hawker Siddeley. Veja só, nada menos que 8 reclamações de pilotos e reparos separados no gerador direito. Havia flutuações de tensão e problemas recorrentes com o regulador, fazendo o gerador direito desligar. 2 semanas antes do acidente, houve problemas com o gerador direito quase todos os dias. Eles estavam fazendo a manutenção e estavam tentando resolver o problema. E eles estavam trocando peças e não conseguiam consertar. A Air Illinois tinha um Hawker Siddeley e 3 tripulações de voo dedicadas àquele avião. Tenho certeza de que todos sabiam que o gerador direito teve problemas no passado e provavelmente todos passaram por isso uma vez ou outra. O copiloto esteve em alguns daqueles voos em que o gerador direito realmente desligou. Graças a Deus. Graças a Deus eu não estive. O máximo que eu já ouvi foi piscar 1 ou 2 vezes. Isso explicaria por que o copiloto desligou o gerador direito em vez do esquerdo. Os investigadores suspeitam que, na noite do acidente... É esse gerador de novo. O copiloto supôs, precipitadamente, que o gerador direito estava com defeito. A reação que o copiloto teve sobre tirar o gerador direito offline provavelmente se enquadra em um fenômeno chamado viés de expectativa. Ele passou por isso no passado e presumiu que esse seria o problema, sem realmente olhar para os indícios que tinha à disposição. Isso ainda não explica o acidente. Embora ambos os geradores estivessem offline, os investigadores sabem que as baterias da aeronave estavam funcionando. Como estão as baterias? Até que boas. Elas estão em 21,5. Devem durar até Carbondale. Era muito importante saber se as baterias tinham duração suficiente para chegar ao aeroporto. Vamos ver como eles gerenciaram a energia da bateria. Os investigadores retornam ao gravador de voz da cabine para determinar por que o voo 710 ficou sem baterias antes de chegar a Carbondale. Como estão as baterias? Estamos só com 22 volts e meio. Ok, sinalizador desligado. Ok. Luzes de navegação desligadas. Poucos minutos depois de descobrir que ambos os geradores estão desligados, os pilotos desligam sistemas não essenciais para economizar as baterias. Estavam fazendo a coisa certa, desligando coisas para reduzir a carga. Mas é suficiente? Segundo o fabricante, eles precisavam reduzir a carga para 70 amperes.
Amperes medem a força de uma corrente elétrica. Quanto mais amperes consumidos em uma bateria, mais rápido ela descarregará. Se a tripulação tivesse reduzido a carga para 70 amperes, isso lhes daria um mínimo de 30 minutos de duração. E isso poderia ter sido tempo suficiente para levá-los ao aeroporto de Carbondale. Vamos ver se eles baixaram a carga para 70 amperes. Desligaram os sinalizadores. As luzes de navegação. Os investigadores fazem um inventário dos instrumentos que a tripulação desligou e os que eles deixaram ligados para calcular a carga nas baterias. O que mais? Você está usando essas luzes? Eu vou desligar isso aqui. Com base no gravador de voo, não conseguimos determinar o que estava ligado ou desligado. Deve durar até Carbondale. Então tivemos que confiar nas conversas entre os dois pilotos para saber o que estava ligado e o que desligaram. Você quer que eu sintonize Carbondale rapidinho? Claro. Não vai usar tanta energia assim. Os medidores de distância, radar meteorológico, luzes da cabine principal, um dos rádios principais, um ventilador e o transponder. O radar meteorológico e os rádios consomem muita energia e, portanto, desligá-los se você puder é uma coisa prudente a fazer. Parece que mantiveram o resto dos instrumentos ligados. É isso. Eles usaram 110 amperes. Os investigadores descobrem que a tripulação não reduziu adequadamente o consumo de suas baterias. Por isso não chegaram a Carbondale. A importância da redução de carga e a redução para 70 amperes passa desapercebida para a população, pois parece não haver nenhuma discussão sobre a amperagem para determinar se suas mudanças no sistema elétrico estavam realmente fazendo diferença na longevidade das baterias. Então por que os pilotos acreditavam que tinham energia suficiente para chegar ao seu destino? A equipe verifica como os pilotos monitoraram o estado de suas baterias. Aqui diz que as baterias totalmente carregadas são de 24 volts. Vamos ver como eles se saíram. Como estão as baterias? Estamos com 22 volts e meio. Com 8 minutos de voo, eles consumiram 1.5 volts. 7 minutos depois... Como estão as baterias? Até que boas. Estão com 21,5. A carga da bateria cai outro volt, para 21,5. O copiloto disse que a bateria deve durar até Carbondale. Eles estão na metade do voo, ele se sente confiante. E 9 minutos depois, ele verifica novamente. Está em 20 volts. Então eles acham que estão indo bem. E minutos depois, os rádios ficam mudos. Estamos perdendo tudo para 13 volts. Eles estão falando sobre ter 20 volts. E aí, de repente, eles têm 13 volts. Então, estão monitorando os volts, mas é como se a queda repentina os pegasse de surpresa. Isso é significativo, porque as baterias de níquel-cádmio manterão sua voltagem quase até o fim, quando as baterias se esgotam. Muito diferente das baterias do tipo chumbo e ácido, onde você vê um declínio gradual na voltagem. Essa característica das baterias de níquel-cádmio pode explicar por que houve uma queda tão repentina na voltagem da bateria. Não sei se a gente tem energia suficiente para sair dessa. Se eles conhecessem a característica de uma bateria de níquel-cádmio, poderiam ter se conscientizado na hora. É melhor começarmos imediatamente a reduzir essa carga. Os investigadores encontram outra razão pela qual a tripulação pode não ter visto a rapidez com que suas baterias estavam descarregando. Eles nunca mencionam os amperes. Parece que a única coisa que eles monitoraram foram os volts. Volts medem a saída potencial de uma bateria, não quanto tempo ela vai durar.
Amperes informam quanta eletricidade está sendo consumida. Foi muito surpreendente que eles não estivessem monitorando a amperagem, porque isso daria a eles quanto tempo eles tinham nas baterias. A tripulação recebeu treinamento adequado para monitorar a duração das baterias? Os investigadores entrevistam outros pilotos da Air Illinois. E então, o que descobriu? Para determinar sua capacidade de monitorar e calcular a duração das baterias. Sabemos que foram treinados em gerenciamento de bateria para um problema de gerador duplo. Mas, quando perguntei quanto tempo eles achavam que as baterias durariam no voo, alguns calcularam 30 minutos. Outros, menos de 1 hora. 5 pilotos nos deram 5 respostas diferentes e nem todas estavam corretas. Ficou claro que definitivamente havia uma questão de treinamento envolvida aqui. Você está usando essas luzes? Eu vou desligar essa aqui. A falta de treinamento explica por que os pilotos pensaram que tinham energia suficiente para chegar a Carbondale. Mas isso não soluciona um mistério maior. Esta é a rota de voo deles. Por que os pilotos não pousaram o avião em outro aeroporto antes de ficar completamente sem bateria? 1, 2, 3, 4, 5 aeroportos diferentes. Eles estavam a apenas 5 minutos de Springfield, mas decidiram voar 40 minutos até Carbondale. E havia vários aeroportos no meio que eles perderam. Poderiam ter pousado ao longo do caminho. A decisão de não pousar põe em dúvida a capacidade de julgamento dos pilotos. Está na hora de analisar os históricos. Aqui está a ficha do comandante. Os investigadores analisam os antecedentes dos pilotos do voo 710 em busca de pistas que expliquem sua reação incomum a uma falha elétrica. O comandante era perfeitamente qualificado. E o copiloto também. Recolher trem. Os 2 pilotos estavam entre os tripulantes mais experientes da companhia aérea. Trem recolhido. Com um total de 5.000 horas de voo entre eles no Hawker Siddeley. Aqui tem uma coisa. O comandante morava em Carbondale. Queria ir para casa? Na aviação, nós descrevemos a síndrome da pressa quando nós tentamos chegar ao destino devido ao nosso forte desejo de fazê-lo. E isso desempenha um papel significativo na nossa tomada de decisão. Os investigadores conversam com outros pilotos da empresa, incluindo a copiloto Janine Urban. Você conhecia bem os pilotos? Eu voei com o comandante e era grande amiga do copiloto. Eu tinha o Frank, o copiloto, em alta consideração. Eu conheci a comissária de bordo, a Barbie, e gostava muito dela. E para mim foi uma coisa muito triste ouvir que os 2 tinham morrido. Que tipo de piloto era o comandante? Eu diria mediano. Na comunidade da aviação, quando alguém é descrito como um piloto mediano, geralmente significa que ele não é muito bom. Por que isso? O comandante sempre se orgulhava de chegar a tempo. Realmente não era incomum que ele corresse riscos. Parece que temos tempo ruim. Devo pedir um desvio? Não parece tão ruim. Nós vamos ficar bem. Segundo os pilotos da Air Illinois, o comandante costumava voar muito perto ou passar por tempestades perigosas para economizar tempo de voo. Se eu fizesse algum comentário ou sugestão sobre uma questão de segurança, como as tempestades ou qualquer outra coisa, ele faria algo maldoso só para provar que ele era o comandante. Para cumprir o cronograma, ele também acelerava, o que acionava o alarme de excesso de velocidade. Puxe o disjuntor, por favor. O quê? Sério?
Os pilotos disseram que ele ordenaria que desativassem o aviso de excesso de velocidade para que pudessem voar mais rápido. Ele sempre queria chegar mais rápido. O comportamento do comandante é problemático. Queríamos saber se a empresa, a companhia aérea, estava pressionando indevidamente os pilotos para que cumprissem um cronograma. Essa pressão para chegar a tempo vinha da administração? Não. Vinha toda do comandante. As entrevistas com os outros pilotos indicaram que não havia pressão indevida para burlar as regras. No caso do comandante, essa pressão era autoimposta. Os investigadores concluem que o comandante Smith frequentemente burlava as regras. E o que tem a dizer sobre o copiloto? O Frank era o melhor. E conhecia muito bem o avião e os sistemas. Então por que o copiloto não se manifestou quando o comandante Smith tomou a decisão de continuar? Illinois 710 pretende retornar a Springfield? Negativo. Seguindo para Carbondale, 900 metros. E em nenhum momento vimos o copiloto contestar a decisão do comandante de seguir para Carbondale. Achamos isso desconcertante. Perguntei a ele como ele podia voar com o comandante, já que ele se arriscava tanto. E ele disse, bem, eu só tento ficar de olho na situação e não deixar ele nos meter em algo que eu não possa nos tirar. Estamos perdendo tudo para 13 volts. Fique de olho na altitude. Mas é claro que isso não deu muito certo, não é? O comandante deveria ter tomado a decisão de retornar ao aeroporto de Springfield. E se fosse assim, nada disso teria acontecido. Obrigado. Os investigadores concluem que um comandante que se arriscava e um copiloto pouco assertivo era uma combinação perigosa. Vamos começar de onde eles percebem que não tem energia suficiente para chegar a Carbondale. A equipe retorna à gravação de voz da cabine para ver se consegue descobrir por que o avião ficou tão longe do curso. Fique de olho na altitude. Estou descendo para 730 metros. Ok. Pare aí, por favor. Por que o comandante decidiria descer para 730 metros? O teto de nuvens perto de Carbondale tinha quase 610 metros. Então talvez ele estivesse entrando e saindo das nuvens para ver alguma coisa em solo. Continue. Você tem uma lanterna? Tenho. Vamos lá, pode iluminar aqui para mim? Assim que o comandante tenta ver o solo, as luzes da cabine se apagam e eles ficam na escuridão total. Estamos perdendo tudo para 13 volts. Fique de olho na altitude. Ok. 730. Eles chegam a 730 metros. O comandante planeja nivelar, localizar a pista e continuar a descida. Mas não é o que acontece. Ok. Você está inclinando para a esquerda. 6 graus. Muito bem. Corrigindo para a direita. Apenas minutos depois, eles acabaram caindo na direção completamente oposta. Um pouco mais. Então a questão é o que houve? 730 metros para atingir o solo na direção oposta. Os investigadores examinam os momentos finais do voo 710 para determinar o que acabou derrubando o avião. Como a gravação termina? Você tem algum instrumento? A gravação fica sinistramente lenta. Você tem um horizonte? E então, silêncio. As baterias se esgotaram. O comandante está solicitando uma leitura de horizonte no indicador direcional de atitude, ou ADI. O ADI usa um giroscópio alimentado eletricamente para indicar a arfagem e a rotação da aeronave em relação ao horizonte da Terra.
É noite, sem horizonte discernível, baixa visibilidade. Seu ADI é tudo o que você precisa para manter as asas do avião niveladas. Eles perderam as luzes dos instrumentos. Alguns deles estão começando a falhar. E ele pede ao copiloto que ilumine o ADI deles. Ok. Você está inclinando para a esquerda. 6 graus. Muito bem, corrigindo para a direita. Os investigadores podem apenas supor o que aconteceu em seguida. Mesmo que todos os instrumentos tenham falhado, o ADI ainda parecia estar funcionando. O giroscópio do ADI gira a cerca de 15.000 RPM. Mesmo depois que a energia for desligada, ele continuará girando por vários minutos. Parece que está funcionando, mas realmente não está. À medida que o ADI vai parando de girar, ele se inclina lentamente para um lado. Imagine que o ADI começa a cair lentamente para a esquerda. Eles corrigem inclinando para a direita. Ok. Você está inclinando para a esquerda. 6 graus. Muito bem, corrigindo para a direita. Um pouco mais. Pode ter parecido para eles que o ADI estava funcionando corretamente, mas eles estavam inclinando para a direita e perdendo altitude. Eles provavelmente seguiram aquele ADI, perdendo energia até o chão. Eles não podiam ver onde estavam, não podiam ver nenhuma luz e terminaria em um instante. Em seu relatório final, os investigadores concluem que o acidente fatal foi uma consequência da decisão do comandante de continuar o voo em direção a Carbondale, em vez de retornar ao aeroporto de partida que era mais próximo após a perda de energia. A causa deste acidente não foi uma falha catastrófica que, de repente, causou a queda do avião. Foi realmente a decisão do comandante de continuar o voo só com a energia da bateria, depois de terem perdido os geradores. E somando o seu problema, houve falta de CRM, ou gerenciamento de recursos de tripulação. Nos dias de hoje, parte do treinamento de gerenciamento de recursos de tripulação é que as tripulações são treinadas para atuar como equipe. E os copilotos são ensinados e incentivados a questionar as decisões e ações do comandante se não concordarem. Fale. Não se preocupe se isso vai ferir o ego de alguém. Não vale a pena morrer por isso. Os investigadores citam treinamento inadequado da tripulação em avaliar a duração da bateria como outro fator para a queda. Deveria ter sido discutido no treinamento deles. Deveria estar em todos os materiais de treinamento e no manual de voo. Como resultado desse acidente, a NTSB também recomenda ADIs de alimentação independentes em todos os aviões de transporte. De modo que se toda a energia fosse perdida, eles ainda teriam a capacidade de manter o avião reto e nivelado por pelo menos 30 minutos. Essa recomendação foi implementada em 1997. O voo 710 chamou a atenção nacional e aumentou o escrutínio de pequenas companhias aéreas. 6 meses após o acidente, a Air Illinois entrou com um pedido de falência e encerrou suas operações. É um caso em que aprendemos com nossos erros. A maior prioridade é a segurança dos passageiros. Ela precisa ser o fator mais importante.